E agora a aula de história do segundo aninho, tá certo? Terça-feira, 20 de outubro. Vocês vão abrir na página 199 e a gente vai conhecer um pouquinho da época do Brasil colônia, tá certo? Mais precisamente, né, a vida dos escravos. Aí vamos ver aqui, ó. Olha, bem interessante essa história aqui, tá certo? Olha só. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que os escravos não formavam famílias duradouras. Achava-se que a vida sofrida fazia o casamento de escravos durar bem pouco tempo. Além disso, pensava-se que os escravos não gostavam de ter filhos. Hoje em dia sabemos que isto não é verdade. Os escravos constituíam famílias com muitos filhos e mantinham casamentos duradouros. As relações entre os membros das famílias eram, na maioria das vezes, muito harmônica, né? Então, olha só, daqui para aqui, achava-se que os escravos, né, por ser escravos, não gostavam do casamento e não gostavam de ter filhos. Mas aqui, né, lógico que foi descoberto que nada disso era verdade, né? Nada disso era verdade. Os escravos gostavam sim de casar e gostavam sim de ter filhos. Aí aqui, olha, as boas relações familiares ajudavam os escravos a suportar a vida dura que levavam. No entanto, isso não retirava da maioria a vontade de fugir com toda a família para viverem em liberdade. Então, apesar, né, dos historiadores, né? Historiadores são aqueles que contam as histórias. Eles achavam que os escravos, por ser escravos e viver uma vida muito triste e miserável, achavam que eles nem gostavam de casar e nem gostavam de ter filhos. Mas isso aí não passou de uma grande mentira, né? Que não é assim. Apesar deles viver numa vida muito sofrida, mas eles gostavam sim de casar e de ter filhos, né? Agora sim, isso também não tirava deles a vontade de ser livres e a vontade de fugir para ter uma vida melhor, porque eles eram escravos, então eles queriam o melhor para eles, mas que com todo o sofrimento queriam sim casar e ter os seus filhos. Vocês entendendo esse conteúdo aqui que a tia acabou de explicar da 199, na página 200, vocês vão aqui responder. Os casamentos dos escravos eram duradouros? Sim ou não? Sim, né, gente? Copie a frase do texto que trata das relações entre os membros das famílias escravas. Então, você vai retirar do texto, né, a parte que está falando sobre as relações entre os membros das famílias escravas. Escreve aqui, ó, com a ajuda do papai e com a ajuda da mamãe. A vida de casado retirava dos escravos a vontade de fugir? Retirava deles a vontade de fugir? Não, né, gente? Você acha importante ter o apoio da família quando se vive algum problema? Você acha legal isso? As pessoas ter o apoio da família quando estão passando por um problema muito sério? Lógico que sim, né? Quando a família está vivendo um momento muito difícil, é muito importante que os filhos e que os demais parentes apoiem aquilo que seja certo. O que não pode ser apoiado é aquilo que é errado, né, minha gente? Né, meus amores? E aqui, já no finalzinho aqui do livro, na época do Brasil colônia, as brincadeiras de meninos eram bem diferentes das brincadeiras de meninas. Nós tínhamos carneirinhos, né? A brincadeirinha aqui. Aliás, aqui eu tenho aqui, ó, essas gravuras com os nomes aqui: carneiro, meninos, pipa, peão. Eu tenho boneca, tenho rio, tenho meninas e tenho aqui casinha. Dessas gravuras aqui, vocês vão ler esta frase de acordo com o que está pedindo aqui, ó, com essas gravuras. Na época do Brasil colônia, as brincadeiras de quê, ó? Aí coloca o nome, meninos e... Aí troca a gravura pelo nome. Meninas eram diferentes. Os meninos brincavam de rodar o quê? Aí escreve o nome, peão. Montar em carneirinhos. Construir e empinar pipas. Nadar em rios. Entenderam? Vocês vão trocar a gravura pelo nome dela. Aqui é a mesma coisa. As meninas brincavam de casinha e as bonecas faziam o papel de suas
filhas. Então aqui, olha, pronto, terminou aqui essa questão, você vem para essa daqui, ó. O modo de viver mudou, né? Aí a gente vai sair lá do assunto Brasil colônia e vai passar agora a viver a atualidade que nós vivemos. Aqui está dizendo, diferente das mulheres da Grécia Antiga e do Brasil colonial, as brasileiras têm conquistado muitos direitos nos últimos anos. Elas merecem bem mais do que conquistaram, mas não se pode negar que já aconteceram muitas mudanças para melhor. Hoje elas votam, trabalham nas mais diversas profissões e participam ativamente da vida política do país. Então, o que é que essa atividade aqui está querendo dizer? Que na época lá dos escravos, as mulheres, né, no tempo antigo, nós mulheres, nós não tínhamos muito direito, não. O que a gente fazia nessa época era o quê? Naquela época lá atrás, era só casar e viver em casa só para o marido. E o que esse pedacinho de texto está querendo explicar para vocês é que hoje em dia, tá, ó, esse pedacinho de texto aqui está querendo explicar para vocês é que a vida das mulheres atualmente mudou. Então, hoje tem mulheres que ocupam cargos que antes era só dos homens. Aqui vocês têm aqui, ó, a foto, né, da ex-presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, né? Que repare, ela foi a primeira presidente